Como melhorar o listening em inglês? Listening é a sua capacidade de ouvir uma pessoa falando inglês e entender o que ela está falando. Então, por exemplo, se você coloca um filme em inglês e fica vendo o filme e não entende nada, quer dizer que o seu listening, que a gente pode traduzir listening como escuta, a sua escuta em inglês, ou a sua, para ser mais técnico, a sua compreensão oral em inglês, não tá muito boa. Daí você bota o filme ali em inglês, não entende nada que eles estão falando. Se você vê um vídeo no YouTube em inglês ou escuta um podcast em inglês, isso também está testando, digamos assim, o seu listening em inglês, a sua escuta, a sua compreensão oral. Se você tem um bom nível de listening em inglês, você consegue ver um filme em inglês, consegue ouvir um podcast. Se você viajar para os Estados Unidos, você sai na rua, as pessoas estão falando inglês, você entende o que as pessoas estão falando. Agora, se você tem dificuldade, se você não consegue entender muito bem o que as pessoas falam em inglês, seja num filme, num vídeo no YouTube, num podcast ou numa viagem que você faz para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália ou para qualquer lugar onde se fale inglês, isso significa que o seu nível de listening, escuta ou compreensão oral não está muito alto. E aí a pergunta que você se faz é: como que eu melhoro o meu listening ou a minha escuta em inglês? E para melhorar o seu listening em inglês, eu diria que tem 3 passos ou 3 coisas que você tem que fazer ou focar nessas 3 coisas. O primeiro passo é você focar os seus estudos do inglês no aumento do vocabulário, ou seja, você aumentar a quantidade de palavras que você sabe em inglês. E quando a gente fala de aumentar o vocabulário, a gente nem está falando de aumentar a quantidade de palavras que você sabe dizer em inglês. Não. Eu estou falando principalmente da quantidade de palavras que se você vê essas palavras na sua frente, se você está lendo um livro e vê a palavra, ou se você está vendo um vídeo no YouTube em inglês e a pessoa fala a palavra, você entende. A gente está falando principalmente do seu vocabulário, que a gente chama do vocabulário passivo. Não quer dizer que você sabe falar todas as palavras, mas você tem que ter uma quantidade de palavras que se você vê aquela palavra na sua frente, ou se você ouvir aquela palavra, você entende, você sabe o significado daquela palavra. E embora eu esteja falando de palavras, isso inclui não somente palavras soltas, palavras individuais, por exemplo, a palavra computer, computador, a palavra microphone, microfone, camera, não somente palavras individuais, mas também expressões. Por exemplo, a expressão que eu expliquei no vídeo passado meu, tamper with. Tamper with significa adulterar alguma coisa. Veja, bota aqui, ó, tamper with. São 2 palavras, tamper e with. Só que se traduzir, tamper é mexer, alterar, with é com. Aí você pensa, mexer com, adulterar com. Não, isso aqui é uma expressão. Tamper with é alterar, adulterar alguma coisa. Então você aprende isso como se isso fosse uma palavra. Outra expressão um pouco maior, muito comum em muitas aulas que eu dou, a expressão once upon a time. Once upon a time, são once upon a time. São 4 palavras. Se você traduzir once, uma vez, upon, sobre, a time, um tempo. Então seria uma vez sobre um tempo. Não faz muito sentido. Na realidade isso é uma expressão e você aprende essa expressão como se ela fosse uma palavra nova. Once upon a time significa era uma vez. Quando você vai contar uma história, era uma vez, não sei o que, você fala once upon a time, né? Era uma vez, é uma expressão. Então, quando eu falo de você aumentar o seu vocabulário, aprender mais palavras, não é só aprender palavras solta, é aprender palavras e aprender também expressões como se elas fossem palavras. E esse aumento de vocabulário é o primeiro passo para você começar a melhorar a sua escuta. E aí você pensa assim, tá, Mário, mas eu tô falando de ouvir, por que tem, né? Eu vou ficar só lendo, aprendendo palavra, como é que eu vou entender? A questão é, um dos motivos pelos quais, ou talvez o grande motivo pelo qual você não entende o que as pessoas falam, é porque quando as pessoas falam, ou quando você vê um filme ou escuta um podcast, tem muitas e muitas palavras que você não entende. E às vezes você nem percebe que você não entendeu, porque quando você não sabe uma palavra, é um fenômeno que acontece. Quando você não sabe uma palavra em inglês e você escuta alguém falando essa palavra muito rápido, o seu cérebro muitas vezes nem percebe que aquela palavra foi dita. Então, para que você comece aos poucos a perceber com mais clareza o que as pessoas estão dizendo, o primeiro passo é você ter um vasto vocabulário, você saber muitas e muitas e muitas e muitas palavras em inglês. Então, passo número 1, se você quer melhorar o seu listening, é você trabalhar diariamente no seu vocabulário. Eu particularmente recomendo que você aprenda aí no mínimo do mínimo umas 5 palavras novas ou expressões em inglês todos os dias. Idealmente umas 10. Um bom ritmo de aprendizado para melhorar o seu vocabulário é 10 palavras ou expressões novas. É um mix dos dois, né? Você aprende algumas palavras, algumas expressões, um mix de palavras e expressões, mas 10 coisas novas
em inglês que você aprende todos os dias. Esse é um ritmo ideal, é um bom ritmo de aprendizado. Se você não tem tanto tempo assim, quer num ritmo mais de boa, eu recomendo umas 5 palavras por dia, 5 palavras ou expressões novas por dia. E se você tá muito louco, quer fazer um estudo intensivo, aí você pode aprender 15, 20 palavras novas por dia, embora, como o inglês é um aprendizado de longo prazo, se você faz uma coisa muito intensiva, 20 palavras novas todos os dias, você pode ter um burnout, você pode, depois de 1 mês e meio fazendo isso, você não aguentar mais fazer. Por isso que eu curto e acho um ritmo bom, efetivo e produtivo, 10 palavras, entre 5 e 10 palavras novas por dia é bem legal. Mas esse é só o primeiro passo. Além de fazer isso, para melhorar o seu listening, você tem que treinar, e veja bem o termo que eu estou usando, treinar, não é estudar, não, é treinar o seu listening, a sua escuta em inglês. E como é que você treina a sua escuta em inglês? Como é que você fica melhor em escutar? Escutando. Basicamente, o que você tem que fazer é, todos os dias, se tiver um tempinho livre, você tem que escutar coisas em inglês. Você tem que ver um vídeo no YouTube em inglês, escutar um podcast em inglês, ver um seriado em inglês, ouvir pessoas falando inglês. Uma das melhores dicas que tem para isso é você escutar inglês enquanto você faz outras coisas, atividades assim meio mecânicas. Por exemplo, você tá ali lavando a louça. Pô, tá lavando a louça? Coloca um podcast em inglês para você escutar. Você foi passear com o cachorro, tá passeando com o cachorro ali, coloca o fone de ouvido, fica escutando um vídeo. Hoje em dia no celular você bota o vídeo no YouTube, desliga a tela, fica só escutando, ou bota um podcast, ou entra ali no Netflix no celular, coloca um seriado que você gosta, fica ouvindo coisas em inglês. Você foi no banheiro fazer cocô. Pega ali, em vez de ficar vendo baboseira no Instagram, né? Fica vendo um videozinho no YouTube em inglês, fica ali escutando, né? Tem gente que fica um tempão no banheiro, já aproveita ali, o cara fica 15 minutos no banheiro. Aí você já 15 minutos escutando inglês. A ideia aqui é que você tem que treinar o seu ouvido. É igual quando você vai, vou aprender a tocar violão. Você pega lá o violão e toca tudo errado, né? Mas você tá lá, camelando, treinando, né? Tentando. E no começo é difícil, no começo você toca tudo errado, você aperta ali, não sai, né? A mesma coisa se for treinar o piano, qualquer... idiomas tem muito a ver com... É muito parecido com aprender a tocar um instrumento musical, ou fazer um esporte. Você vai fazer aula de jiu-jitsu, aí você chega lá, você não sabe nada. Você é amassado, apanha, volta pra casa todo roxo, né? Porque você não sabe nada. Em inglês é a mesma coisa. Você tem que treinar o seu ouvido. E no começo você vai botar lá, vai ficar ouvindo, não vai entender quase nada, mas você tem que passar por essa fase de estou vendo aqui, ouvindo coisas em inglês, não estou entendendo quase nada, mas mesmo assim tô aqui exposto ao idioma. E aí é claro que muita gente vai perguntar assim, Mairo, mas como é que eu vou ficar ouvindo inglês se eu não entendo nada? Vale a pena ficar ouvindo inglês sem entender nada? E a resposta é sim, vale a pena ouvir inglês, mesmo que você não entenda quase nada, desde que você faça isso ao mesmo tempo que você está seguindo a dica número 1 que eu dei no vídeo, que é aumentar o seu vocabulário. Não adianta você só ficar vendo filme em inglês na sua casa o dia todo e deu. Não, isso não funciona. É uma combinação. Ao mesmo tempo, de preferência todos os dias, você aumenta o seu vocabulário, aprende novas palavras em inglês e, além de fazer isso, você assiste, escuta em inglês, né? Vê filme, vê vídeo no YouTube, vê seriado, etc. Né? Você se expõe ao idioma. Quando você combina essas duas atividades, o aumento constante de vocabulário e a exposição constante diária ao idioma, o que acontece? Aos poucos, as palavras que você aprende estudando, então você foi lá, você sentou, vou estudar aqui, aprendi 10 palavras. Aí você vai lá, vê um filme, escuta um seriado, aos poucos as palavras que você estuda e aprende, você vai começar a reconhecer essas palavras. Então acontece mais ou menos assim. Você foi lá, aprendeu várias palavras ao longo da semana, né? Aprendeu 10 palavras novas por dia, em 5 dias você aprendeu 50 palavras novas. Aí você foi passear com o cachorro, aí você botou um podcast em inglês, tá ouvindo, não tá entendendo muita coisa, tá meio assim, não tô entendendo muito bem. Mas aí no meio do podcast o cara fala uma palavra e você... entendi a palavra. Eu estudei essa palavra semana passada e agora eu ouvi, agora eu entendi. É isso que vai acontecer. E acontece. Se você está constantemente aumentando seu vocabulário e constantemente ouvindo inglês, é natural, acontece, não importa se você tem 5 anos de idade, 15 anos, 20 anos, 100 anos, não importa a idade, não importa nada. Se você está estudando vocabulário, aprendendo novas palavras constantemente e você está ouvindo inglês constantemente, o seu cérebro é programado para isso, você vai começar a reconhecer, aquela palavra eu sei, aquela palavra eu aprendi semana passada, aquela palavra que eu estudei, achei que era uma palavra rara e agora toda hora eu tô vendo ela por aí. Acontece naturalmente. E esse momento,
Quando você escuta e entende uma palavra que você estudou, sei lá, semana passada, é nesse momento que você escuta e entende que acontece o verdadeiro aprendizado. Porque veja bem, as pessoas acham que você senta, estuda a palavra e aprende. Isso é só o começo do aprendizado. Quando você vê uma palavra que você não sabe, procura no dicionário e aprende, você acha que você aprendeu, mas não, você está começando a aprender essa palavra. O verdadeiro aprendizado é quando você escuta essa palavra sendo usada num filme, num vídeo, alguém, se você mora fora do país, alguém fala na rua essa palavra. Quando você vê essa palavra usada num contexto, essa palavra que você já estudou, e você entende ela com o seu ouvido, é nessa hora que a palavra realmente entrou no seu cérebro. Então, se tem uma coisa que eu quero que você aprenda nesse vídeo, é este princípio básico, essa combinação. Aumento constante de vocabulário e treino constante de ouvido. Se você juntar isso, fizer isso todos os dias, no longo prazo, não é nem no longo prazo na realidade, é tipo assim, semana após semana, não só o seu vocabulário vai aumentar, como o seu ouvido em inglês, você vai cada vez entender mais. Porém, é claro que você tem que lembrar que isso é um processo de longo prazo. Não é assim, eu vou fazer isso durante 2 meses e depois de 2 meses eu vou estar vendo filmes em inglês sem legenda tranquilamente. Não, são muitos meses, possivelmente anos fazendo isso para você chegar num nível satisfatório. Porém, para uma pessoa que não sabe nada, a pessoa não sabe nada, e ela passa 13 meses fazendo isso, 3 mesezinho, você todo dia aprendendo 10 palavras e todo dia passando uma meia hora aí ouvindo inglês, eu garanto pra você que você vai ver um progresso no inglês assim, que você vai, caraca, como é que eu aprendi tanto em 3 meses? Por quê? Dá resultado. Essa combinação dessas duas atividades é super simples, mas não quer dizer que é fácil, porque tem que ter a dedicação. O difícil é a dedicação, é todo dia aprender ali 5 ou 10 palavras e todo dia ficar ouvindo inglês e fazer isso. É o acúmulo da atividade que dá o resultado. Não é que você vai fazer 2 dias e caraca, tô bombando. Não, é mais ou menos assim. Você tem que fazer isso durante 30, 40 dias, 2 meses ali para você começar a perceber o resultado. Mas daí, uma vez que a coisa embala, é um aprendizado, é aquela coisa, toda semana você vai aprender cada vez mais e no longo prazo você vai desenvolver o seu listening, a sua escuta em inglês. E aí, para finalizar aqui o vídeo, tem um terceiro passo, porque eu falei, primeiro passo, melhorar o vocabulário. Segundo passo, treinar a escuta, o ouvido, de preferência todos os dias. E tem o princípio que você tem que juntar o passo 1 e o passo 2. Agora, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é o seu objetivo maior. O que é o objetivo maior? O objetivo maior é o seguinte, veja que os passos 1 e 2, eles são tipo uma forma de estudo, né? Você tem que aprender o vocabulário e treinar o listening. Aprender o vocabulário e treinar o listening. É uma coisa muito que você tem que ir lá e fazer. Agora, conforme você vai ficando melhor, conforme o seu listening vai melhorando, você vai entendendo mais, tem que chegar um ponto, veja que eu usei a palavra tem que chegar um ponto, tem que chegar em um ponto onde você começa a ver coisas em inglês, ver filme, ver seriado, ouvir, que você começa a fazer coisas em inglês não porque você tem que fazer, mas porque você gosta de fazer. Ou seja, tem que chegar um dia que você senta lá e você decide ver um seriado em inglês, não porque você tem que ver seriados em inglês para melhorar o listening, não. Você decide ver um seriado em inglês porque você gosta daquele seriado. Ou você abre o YouTube e você começa a ver vídeos no YouTube em inglês, não porque você tem que ver vídeos em inglês, mas porque tem vários canais no YouTube sobre assuntos que você gosta, que por acaso são em inglês, e aí você vê. Ou você vai escutar um podcast, que é um podcast em inglês, porque você gosta de escutar aquele podcast. Isso, em determinado momento, vai ter que acontecer. E como que isso acontece? Aumentando seu vocabulário, treinando o seu listening, a sua escuta, aí você vai entendendo mais, e chega um ponto que você está entendendo tão bem as coisas em inglês, que naturalmente você começa a consumir conteúdos em inglês mais porque você gosta do conteúdo do que necessariamente porque você quer aprender inglês. E é nesse ponto que você começa a fazer as coisas em inglês porque você gosta de fazer aquelas coisas em inglês, é aí que realmente o seu aprendizado deslancha. Por quê? Porque daí, quando você gosta de fazer, você vai fazer muito mais. Quando você gosta de ver vídeo em inglês no YouTube, você vai ver muito vídeo em inglês no YouTube. Quando você adora ver seriados no Netflix em inglês, você vai ver muito mais seriado do que... Quando você gosta de algo, você vai fazer aquele algo com muito mais intensidade e vai fazer muito mais do que algo que você só tem que fazer porque você tem que fazer. Então é muito importante você ter esse objetivo em mente. Que no começo é meio que eu tenho que fazer, eu tenho que aumentar o vocabulário, eu tenho que treinar o listening. Mas no longo prazo vai chegar uma hora que não é eu tenho que, mas sim eu gosto de, tá? Tem que chegar nesse ponto e assim,
se você treinar o seu ouvido e chegar no ponto que você entende bem o inglês, é meio que natural que você chegue nesse ponto de eu faço porque eu gosto de consumir e assistir esses vídeos e esses podcasts e seja lá o que você vai ver em inglês. E por fim, uma recomendação muito importante quando você for treinar o seu ouvido em inglês, isso você tem que saber, tá? Eu falei muito aqui de ver filme, ver seriado, ver vídeo no YouTube, mas você tem que saber que tem uma diferença de dificuldade entre, por exemplo, você ver um filme, ver um seriado, ver um vídeo no YouTube, escutar um podcast. Então, assim, muita gente recomenda: veja filmes em inglês, porque é um exemplo fácil de dar, né? Veja um filme em inglês. E faz sentido. Mas filmes em inglês, sem legenda, só o áudio em inglês, é provavelmente a mídia mais difícil de você entender, ou uma das mais difíceis. Então, quando você for começar a treinar o seu ouvido, eu não recomendo você começar com filme em inglês sem legenda, porque é bem difícil. Eu recomendo que você comece, 2 recomendações. Vídeos no YouTube de pessoas falando, está entre as mídias mais fáceis de você entender. Tipo isso aqui, ó, é um vídeo, eu tô falando pra câmera, direto pra você. É uma boa mídia pra começar. Então, vídeos no YouTube de pessoas falando diretamente para a câmera, uma pessoa falando diretamente pra você, é muito mais fácil que filme. Seriados em inglês com legenda também em inglês e seriados que você já viu. Então, por exemplo, assim, pega um seriado no Netflix que você já viu com legenda em português ou dublado, tanto faz. Pega um seriado que você já viu. O importante é que você já viu. Coloca áudio em inglês, legenda também em inglês. Então veja, é um seriado que você já viu com áudio em inglês e a legenda também em inglês. É tudo em inglês. O áudio em inglês, tem a legenda em inglês para te ajudar, mas é tudo em inglês. Claro que assim, a legenda, querendo ou não, você lê um pouco, tem um pouco de leitura envolvido, mas para começar, o áudio em inglês, a legenda em inglês é bom. E aí depois que você chegar num ponto em que você já entende tudo com a legenda em inglês ali. Aí você tira a legenda e vai para o outro nível que é sem legenda. Mas, enfim, eu tô te mostrando aqui o que é mais fácil para você começar. É o seriado que você já viu e que tem o áudio em inglês e a legenda também em inglês. O vídeo no YouTube de uma pessoa falando diretamente para a câmera. Esse é bom para treinar sem legenda, mas como a pessoa está falando diretamente para a câmera, tende a ser mais fácil. Podcast em inglês é um nível intermediário, eu diria. Então, quando você já tiver um listening um pouquinho melhor, você pode começar a migrar para podcasts em inglês, que é uma conversa de 2 pessoas, um pouco mais difícil. E aí, só no nível um pouco mais, quando estiver bem desenvolvido, eu iria para filmes e seriados sem legenda. Daí, por incrível que pareça, por mais que tenha imagem, eu, particularmente, acho mais difícil entender um filme e um seriado em inglês, sem legenda, do que um podcast. Porque filme tem muita... O cara fala baixo, o cara fala cochichando, tem uma explosão no fundo do filme, tem uma barulheira. Podcast não, a pessoa tá ali no microfone falando. Então, eu classificaria mais ou menos assim para treinar o ouvido, vídeo no YouTube de gente falando pra câmera, seriado em inglês com legenda também em inglês, de preferência um seriado que você já viu, são dificuldades mais baixas. Aí depois, na dificuldade intermediária, podcasts em inglês, ou qualquer coisa, uma palestra, qualquer coisa que seja uma pessoa falando, mas que seja bem claro a voz da pessoa, que ela tá falando no microfone, que não tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, no máximo uma conversa entre 2 pessoas. E aí sim, num nível um pouco mais difícil, seriados sem legenda, filmes também sem legenda, qualquer coisa que realmente emule, né, simule a vida real. E aí, se você quiser ir pro nível mais difícil de todos, você pega uma passagem, viaja para os Estados Unidos e vai no mercado. E aí eu acho que o mais difícil de todos é realmente ir para um país onde fala inglês e ver as pessoas falando assim na rua, no dia a dia. É bem parecido com um filme, assim, é uma fala mais rápida, às vezes você não escuta direito. Então, por isso que o filme é o mais difícil, porque ele é o que vai simular melhor uma situação real num país de língua inglesa. Porém, você não começa pelo mais difícil, você começa pelos mais fáceis e vai aos poucos treinando e melhorando seu listening até chegar num nível que você entende bem. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça, como sempre, né, de dar um like no vídeo e também seguir aqui o nosso canal no YouTube, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube. Não esqueça de seguir o canal, que a gente sempre está publicando novos vídeos. E se você estiver vendo esse vídeo no Instagram, no Facebook, em algum outro lugar, nos siga lá também. Ah, tá vendo no Instagram? Então segue a gente no Instagram. Tá vendo no Facebook? Segue no Facebook. Tá vendo no, sei lá onde, LinkedIn, TikTok. Hoje em dia tem 1 milhão de rede social. Independente de onde você tá vendo. Dá um like no vídeo e segue a gente, porque a gente está sempre, né, todo dia aí de segunda a sexta, estou publicando novos vídeos sobre, com dicas e como aprender inglês e tudo mais. Então dá um like, segue o canal, Instagram, etc. E a gente se vê no próximo vídeo.